Então, dando continuidade, né, acabou ficando extenso aqui a nossos recursos de introdução e de leitura, mas ele, através dessa parábola das árvores, como chamada aqui, ele promove essa instabilidade naquilo que estava, vamos dizer assim, convivendo pacificamente, né? Esses povos estavam convivendo pacificamente, não havia notícia de grandes problemas entre eles. Os seus parentes, né, os filhos, né, de Gideão, ou Jerubaal, como é chamado aqui, e os habitantes, né, de Siquém, os siquenitas. Então, se a situação permanecesse dessa maneira, ele não acharia lugar para governar, uma vez que ele era preterido, né? Ele não era a melhor opção, ele não tinha qualquer tipo de perspectiva de chegada ao governo, ao trono. E uma vez que ele estava cobiçando, né, ele estava tentando criar essa oportunidade para si, a maneira como ele viu para abrir caminho foi promovendo esse desentendimento, promovendo aí essas desavenças, né? Então ele promoveu essas desavenças, colocando na cabeça dos siquenitas que seria um risco para eles ter tantos pretendentes ao governo. Essas pessoas estavam pretendendo o governo, isso não importa para Abimeleque. Se eles estavam ou não pretendendo o governo, isso é o que menos importa para ele. O que importa para ele verdadeiramente é que ele pretende chegar ao governo. E com isso ele vai plantar ideias, mesmo que sejam ideias falsas. Tá? Isso, para ele, isso é o que menos importa, se era verdade ou não que aqueles filhos de Gideão desejariam chegar ao poder. O que importa para ele é criar esse medo, esse caos, essa instabilidade e promover exatamente o que ele fez, promover essa matança. Suscitou Deus um espírito de aversão. O 23, que já estamos começando a fazer a leitura aqui, né? Suscitou Deus um espírito de aversão. No curso da providência de Deus, apareceu inveja, desconfiança e ódio. Deus permitiu que isso funcionasse como punição pela idolatria e pelo assassinato em massa. Versículos 26 ao 45, que é o que estamos lendo mesmo, na continuidade da leitura que estamos fazendo. Um golpe fracassado. 9:37. Carvalho dos adivinhadores, uma árvore considerada supersticiosamente, sob a qual eram realizadas cerimônias ritualísticas e adivinhações. Então vamos seguir com a leitura do texto bíblico agora. Vamos lá. Estamos dando continuidade em Juízes, capítulo 9, na Bíblia de Estudos de John MacArthur, ok? Versão Almeida Revista e Atualizada. Estamos já no versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aí, aquele fogo que havia sido descrito, né, por Jotão. Saia fogo, né, do espinheiro e consuma essas árvores. Saia fogo delas e consuma o espinheiro. Ou saia fogo de Abimeleque e consuma Siquém. Saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. Essa situação que está sendo descrita por Jotão. Então a gente começa a ver ela se desenvolver agora. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. 24 agora. Para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém. Então veja que Deus vai operar justiça e, como soberano que é, ele se vale dos meios que forem necessários para que a justiça de fato venha a acontecer. Então Deus, ele permite que esse espírito, vamos dizer assim, como colocado aqui, espírito de aversão, ok? Esse sentimento de aversão que foi manipulado por Abimeleque. Veja que Abimeleque começou essa manipulação desse chamado espírito de aversão, esse sentimento de aversão, tá? Então na cabeça deles foi implantada uma ideia. Aqueles filhos de Jerubaal vão querer usurpar o poder sobre vós, vão querer dominar sobre vós, vão querer abusar de vós, tá certo? Vão se tornar pesados a vós. Então, se eles tinham isso mesmo no coração, é o que menos importava. O que importava é que Abimeleque estava promovendo essa ideia. E quando ele promoveu essa ideia, eles compraram, tá certo? Eles
foram engodados, se deixaram levar por isso. Como muitas ideologias políticas hoje vivem desse engodo, de colocar sempre um conflito entre estes e aqueles, entre os grupos. Nunca há uma cooperação, há sempre um conflito, há sempre um abuso. E a partir desses conflitos gerados, promovem revoluções, e dentro da revolução o caos. E no caos eles se aproveitam para ascender ao poder, coisa que eles por si mesmos não têm capacidade nem têm chance, mas eles, por meio dessas manipulações, conseguem promover esses desentendimentos, essa confusão, esse caos, essa disrupção, e assim eles conseguem se promover, se colocar como salvadores, os resgatadores, os promotores de uma justiça, de uma igualdade, de uma paz. Veja aí Abimeleque. Abimeleque chegou através desse tipo de discurso demagógico, e quando ele chega ao poder, se estabelece no poder, como é dito aqui, 3 anos, dominando 3 anos sobre Israel dessa maneira, por meio desse engodo. E agora Deus permite que esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento, vamos colocar assim, ele agora comece a ser suscitado, comece a aparecer, né, a existir como desentendimento, como desavença entre Abimeleque e os seus governados. Então começa agora uma situação que foi provocada primeiramente por Abimeleque, agora voltasse contra ele. Agora ele vai provar do próprio veneno. Vamos lá, Siquém, né? Que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles os assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de Deus. Deus em minúsculo aqui, né? Os cultos pagãos que eles estavam envolvidos já. E comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Veja que aqui levantou-se um sentimento antagônico a Abimeleque agora. Aquilo que Abimeleque havia promovido e por meio do qual havia chegado ao poder. Agora estão fazendo isso pelas costas dele e contra ele. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem somos nós desse quem para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu oficial? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e alvoroçam a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Então veja aí, o governador da cidade, né, esse tal de Zebu, ele ouve falar das conspirações. Você vê a espionagem contra espionagem já nessa época, né? Então ele manda aí, a partir dessas informações da espionagem, ele manda um mensageiro para Abimeleque e fala para ele se preparar para dar um golpe sobre aquela cidade, né? Para constituir ali alguma força armada, marcharem contra Siquém de surpresa, tá certo? De forma covarde, e investirem contra ela, né? Para atraírem a ofensiva aí de Gaal e então estabelecer um combate contra ele, porque se eles deixarem que a coisa corra solta, né, que essas conspirações se multipliquem, a situação certamente será irreversível para ele. Então você tem Abimeleque agora, depois de haver levantado, né, essa conspiração e chegado ao poder por meio dela, agora a mesma conspiração se levanta contra ele.
Agora estão constituindo uma forma de derrubá-lo. E da mesma forma como ele foi alguém que implantou ideias na cabeça dos siquenitas, levantando essas conspirações, né, e colocando esse sentimento de maledicência até que eles acatassem suas ideias e promovessem, né, financiassem aquela matança que ele promoveu. Agora alguém da mesma estirpe dele chega até a cidade e começa a promover as mesmas ideias contra ele, dizendo: quem é esse tal de Abimeleque? Não é ele também um filho de Jerubaal? Aqueles 40 irmãos que ele matou, filhos de Gideão, ele também é um filho de Gideão. Então ele não tem legitimidade para reinar em Siquém. Aí ele começa a buscar historicamente aqueles cidadãos que de fato eram antigos siquenitas e fala: aqui fulano de tal reina sobre nós. Ah, se estivéssemos, né, como governante fulano de tal, que são de fato siquenitas, né, siquenitas de antiga estirpe. Então o mesmo veneno que ele com que ele intoxicou a cidade, agora é o veneno que estão dando para ele beber. Abimeleque vence a Gaal e os siquenitas. Dando continuidade aqui no capítulo 9, a Bíblia de Estudo de John MacArthur, versão Almeida, revista atualizada. Capítulo 9, versículo 34 agora, página 321. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo com ele, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Ou seja, aqui é contra informação já, né? Já teve espionagem, agora você tem esse homem que percebe uma investida, né, contra a cidade, e o governador não, ele se desfaz da informação dele, fala: não, você está se confundindo, são as sombras dos montes, né? Então você vê aí uma contra-informação já. A sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente de fronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Conforme explicou aqui o John MacArthur, né, uma árvore que estava envolvida com superstições. Então havia muitas superstições em torno daquela árvore, o carvalho dos adivinhadores. Então ali eram feitos rituais, né? Então você vê tanto a questão desse aglutinado de pessoas de Siquém que estão conspirando contra Abimeleque. Eles estavam na casa de um certo deus, em D minúsculo, uma deidade estranha. Então são pessoas de má índole, né? Pessoas de má estirpe. Estavam ali conspirando. Agora você tem a menção a esse chamado carvalho dos adivinhadores. Então você vê a dimensão do desvio, né, de Israel para com a lei de Deus. E a forma como tanto Abimeleque se valeu disso, agora isso se volta contra o próprio Abimeleque. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque? Para que, vamos dar sequência, página 322, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal, versículo 39, diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Verso 40, Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Contexto aqui de cidades muradas, né? Então Gaal saiu dos muros da cidade, pelejou contra Abimeleque, ficou em situação de desvantagem, pôs-se à fuga, né, a correr. Abimeleque o perseguiu e o matou, e muitos caíram até a porta da cidade, conforme descrito aqui. Versículo 41. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus homens para que não habitassem em Siquém. Então Abimeleque tinha um aliado, né? Abimeleque tinha um forte aliado lá em Siquém, que era o governador da cidade. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque,
que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos e o pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Veja aqui a extrema violência, né, o banho de sangue. Então a forma como Abimeleque quer retomar a sua autoridade sobre Siquém, promovendo essa chacina, né, promovendo esse genocídio, essa matança da população local, né, que haviam conspirado contra ele, conforme informado por Zebu, governador da cidade, que era seu aliado. Então esse é um contexto muito típico do livro dos Juízes, e isso em decorrência do afastamento de Deus. Veja com que eles estão envolvidos. Foi descrito aqui o carvalho dos adivinhadores, ou a casa desse deus pagão no qual estavam reunidos, conspirando contra Abimeleque. É um contexto muito típico aí do livro dos Juízes. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal, para de fato fazer com que nada brotasse mais ali naquele solo, né? Algo que os romanos fizeram também em Cartago, quando eles conquistaram. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou a ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro e disse ao povo que com ele estava: o que me viste fazer, fazei-o também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Betel, da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque, agora é o subtítulo. Versículo 50 do capítulo 9 de Juízes. Vamos lá? Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a porta, para incendiar. Versículo 52. Agora veja só a forma, né, como se dará a morte de Abimeleque. Porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho, uma mó, né, por meio da qual moíam trigo. Então as pedras, né, que circulavam e com isso moíam trigo no meio delas. Então a parte superior. Lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Que mira, né? Lá de cima da torre ela acertou a cabeça de Abimeleque. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. Era uma vergonha extrema para ele, né? Um grande general, um rei dessa região norte de Israel, ser morto pela iniciativa de uma mulher, né? O moço o atravessou e ele morreu. Então ele optou pelo suicídio, né? Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. E assim Deus fez tornar sobre Abimeleque, veja aqui a sentença divina, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Então aquela descrição que Jotão fez, que foi muito precisa, muito verdadeira, e que de fato, debaixo do juízo, da punição divina, veio de fato a concretizar-se. Deus permitiu que isso acontecesse como punição
a Abimeleque, ok? Filho de Jerubaal, né? Abimeleque, e também aos siquenitas que se engajaram junto com Abimeleque essa péssima iniciativa, nessa iniciativa sangrenta, e colheram também os frutos de terem se engajado nesse tipo de ação. Então você vê aqui essa trágica narrativa da ascensão de um dos filhos de Gideão, filho de Gideão com a concubina de Siquém, que se levanta contra a sua própria família, promove essa matança, depois ele mesmo promove matança contra os siquenitas que haviam conspirado contra ele, vindo ele mesmo a morrer dessa forma trágica, atingido por uma pedra de mó, né, uma pedra de moer trigo, e pedindo então ao seu escudeiro que o matasse, para que essa vergonha não ficasse atrelada ao seu nome, e tudo isso cumprindo-se como uma sentença divina contra Israel, para trazer Israel de volta à consciência, né? Uma vez que eles se afastam de Deus e eles caminham por esses caminhos de impiedade, então eles colhem os frutos de suas decisões, né? Os maus frutos de suas decisões. Na continuidade, capítulo 10, temos Tola e Jair, juízes dos israelitas. Antes disso, só mais alguns comentários aqui de John MacArthur para esclarecimento melhor desse texto. Nós temos aqui o seguinte: para o capítulo 9, versículo 45. Vamos lá. Para o capítulo 9, versículo 45. Semeou sal. Semeou sal. Ato poluidor do solo e de toda a água, bem como simbolizando uma sentença de esterilidade permanente. Deuteronômio 29, 23. Também Jeremias 17, 6. A intenção de Abimeleque foi finalmente anulada quando Jeroboão I reconstruiu a cidade e fez dela sua capital. Primeiro livro dos Reis 12, 25. Sim, Primeiro Reis 12, 25. Por volta de 930 ou 910. Veja aqui como ele é rico em informações, né? Ele passa aqui o referencial de texto, Primeiro Reis 12, 25. E logo abaixo ele nos coloca aqui a data aproximada do evento em que Jeroboão irá promover esta restauração da cidade de Siquém, 930 a 910 a.C., né? Então os comentários de John MacArthur são extraordinários, são excelentes. Capítulo 9, versículo 57. A maldição foi enunciada em 9:20 por causa da idolatria generalizada. E aí o próximo já será referente ao capítulo 10 do livro dos Juízes, e daremos sequência aí com um outro texto, tá certo? Com uma outra versão bíblica e com outros comentários que também vão enriquecer bastante o seu conhecimento bíblico, tá ok? Muito obrigado, agradeço por ter permanecido até aqui, peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Pela graça do Senhor Jesus Cristo já alcançamos 3 mil inscritos, né, para a glória de Deus e para a edificação de muitas vidas. Continue conosco, promovendo mais inscrições, e vamos adiante promovendo conhecimento da palavra de Deus e de bons livros, para que a gente possa cada vez mais ser edificado no conhecimento das Sagradas Escrituras. Bíblia de Estudo de John MacArthur, versão Almeida Revista e atualizada.